Olá, bem-vindo à aula 6.1. Nessa aula nós vamos continuar falando de bens públicos, só que eu vou dar outros tipos de equilíbrio, vou dar um aprofundamento aqui sobre a demanda de bens públicos, mais exemplos, e no final da aula eu vou falar do conceito de monopólio natural, tá ok? Eu sou o professor Vitor Sena, esse é o período letivo especial de 2020, do curso de Economia da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Então vamos lá para a nossa aula, deixa eu mostrar aqui, estamos na aula 6. Essa aula vai estar estruturada dessa forma aqui. Eu tenho que falar primeiro de bens públicos, depois eu vou falar do equilíbrio de Musgrave, o equilíbrio de Lindow, que é o ponto 3. Vou dar uma série de exemplos de bens públicos e classificação dos bens públicos e bens privados. Falar de monopólio natural como ponto 5. E rapidamente de regulação, a gente vai ter um tópico mais específico onde vamos poder falar de regulação em mais detalhes. Vou dividir essa aula então em 6.1 para essa parte aqui dos equilíbrios e 6.2 para os exemplos monopólio natural e regulação. É muito assunto para uma aula só, mas eu vou só passar rapidamente por esses pontos e creio que não precisarei dividir em mais uma parte. Monopólio natural, em especial, vai ter uma aula de micro 2, mas que serve para setor público. Então, vou deixar essa aula também de monopólio natural, de micro 2, disponível lá no Moodle de Economia do Setor Público, tá? Vou colocar lá um título avisando para vocês. Então, vamos lá para a parte 6.1 dessa aula, para o início. Nós vimos na aula passada que há duas características definidoras de bens públicos. Eles precisam ser não excludentes e não rivais. Não excludência quer dizer que você não consegue excluir facilmente uma pessoa que pagou ou não pagou do acesso àquele bem, tá? Ou que excluir é tão caro que se torna economicamente inviável. E não rivalidade quer dizer que o consumo de uma pessoa não subtrai, não rivaliza o consumo de outro indivíduo, tá? Lembra também que eu traduzi um pouco essa noção em termos de custos marginais. Quer dizer que o consumo de um indivíduo a mais ou de mais pessoas, o consumo na margem, acrescenta custos marginais para os demais consumidores. Então, o custo marginal se eleva a uma pessoa consumir mais. Tá? Existe um custo marginal aí relevante quando há rivalidade, mas não existe custo marginal relevante quando os bens são não rivais. Tá? Vamos entender isso melhor. Outra característica que diferencia bens públicos de bens privados é a soma das demandas individuais. Enquanto que para os bens privados a soma das demandas é a soma horizontal, muito importante para derivar a curva de demanda do mercado, e na soma horizontal eu vou mostrar em mais detalhes daqui a pouquinho, mas a gente tem mesmos preços e cada consumidor obtendo os mesmos preços, a gente soma as quantidades aos mesmos preços, tá ok? Os preços são os mesmos, o que é comum a todos os consumidores são os preços que eles observam. E nesse caso, como os preços são comuns, a demanda de mercado é simplesmente a soma de todas as demandas individuais para aquele bem específico. Para os bens públicos, a soma das demandas individuais é o que a gente chama de soma vertical. Então é curioso porque o bem público ele é uma composição de vários pagamentos de várias pessoas. Então o que é mantido constante no caso do bem público é a quantidade do bem. Então se uma quantidade vai ser provida em termos de bem público, ela vai ser a mesma para todos os indivíduos. Essa é a característica especial do bem público, é uma quantidade que está aí para todos. Esse equilíbrio de bem público é chamado de equilíbrio de Musgrave, por conta do professor Richard Musgrave, que teorizou e escreveu um livro em 1959 sobre finanças públicas e teoria das finanças públicas. Então, vamos lembrar aqui como é que funciona essa soma horizontal. A soma horizontal, como eu disse, o preço é comum para todos os consumidores, então isso aqui é comum e conhecido,
E aí, o que nós temos precisamos somar, pegar esses preços aqui, ao preço mais alto eu pego a quantidade de vários consumidores, tá? Inclusive podem ter várias demandas sobrepondo aqui. Eu pego a quantidade de vários consumidores, somo todas essas quantidades para obter a demanda de mercado. Então pego para isso para o preço P3 aqui, para o preço P2, e se eu tiver mais preços observados, eu posso fazer também para outros preços. Vou somando as quantidades de cada um desses agentes para cada um dos preços, e somando a quantidade de todos, eu tenho a demanda só com as somas, né? Essa demanda com as somas é a demanda que a gente chama de demanda de mercado, tá ok? Então tá aqui, você tem que fazer o somatório desses X, né, para todos os N consumidores participantes desse mercado para um nível de preço fixo. Então a oferta de mercado vai estar aqui, determinada pela soma das firmas. Não convém a gente analisar em detalhe agora, mas com essa oferta de mercado a gente obtém o equilíbrio de mercado, que é a quantidade total vendida do bem específico nesse mercado e o preço que equilibra o mercado, no caso aqui sugerindo o P3. Bom, o que fica de diferente na soma vertical, né? Na soma vertical, a quantidade do bem público é o item comum, né? Então, na verdade, a sociedade, isso a gente vai ver na parte de teoria da escolha pública, a sociedade vai ter que decidir o nível de G, o nível de gasto público, tá? O nível que o governo tem que gastar com diversas atividades, você pode pensar assim, ou você pode ser mais específico, o nível que o governo tem que gastar com uma determinada tarefa, uma determinada construção de infraestrutura, um determinado bem público, tá ok? Digamos que uma determinada cidade está disposta a construir uma nova praça, né? G aqui pode ser pensado como o tamanho dessa praça, né? Vai ser uma praça do tamanho de um parque muito grande, tal como o Parque do Ibirapuera, ou vai ser uma praça pequena, só para as pessoas ficarem em volta do coreto, né? Colocar os banquinhos, uma praça menor desse tipo, tá? Então esse nível de gasto do governo é o mesmo para todos. Depois que essa praça foi construída, ela é o mesmo nível para todos os cidadãos daquela cidade. A interpretação aqui pode ser vista dessa maneira. Uma cidade que não tem praça nenhuma, que tem um nível zero, existirão muitos indivíduos propensos a contribuir bastante para ter pelo menos algum nível de praça. Ou seja, estou falando aqui que no início a propensão de cada uma dessas pessoas a pagar é bastante grande. Então, a propensão que cada um está disposto a contribuir por essa praça é bem alto. Tá? Vamos pegar o nível G1 que está colocado aqui. A G1 é uma cidade que não tinha praça e passa a ter praça. Todo mundo está disposto a contribuir bastante para ter esse nível. A partir da demanda mesmo, funcionando aqui a demanda para cada indivíduo, a demanda como um bem qualquer da economia, com demanda negativamente inclinada. Como essa quantidade vai ser a mesma para todos depois de decidido o bem público, eu estou aqui somando a propensão de cada um dos indivíduos a pagar por essa praça, ok? Então, até chegar lá no preço total daquele bem. Para construir outra praça, né, as pessoas estão dispostas a pagar, mas estão dispostas a pagar um pouco menos. Cada contribuição diminui um pouco mais, então o valor que você consegue somar ao todo é que essa praça, após provida para o público, ela tem que ser um pouco mais barata no seu preço total. E assim vai até chegar ao nível de G3 aqui, né? Pensa na terceira praça. Então cada indivíduo, alguns indivíduos vão parar de contribuir, outros vão continuar contribuindo, mas marginalmente a contribuição deles é menor. Somando a predisposição de todos os contribuintes para esse nível de gasto público, nós temos esse valor PG aqui na demanda. Então,
ao fazer essas somas de todos os indivíduos para cada nível de G, está aqui representado nessa equação, eu tenho que somar a propensão de cada um deles a pagar pelo bem público quando a quantidade do bem público está fixa. Com isso eu obtenho o preço do bem público. Então repara aqui que nós fizemos o caminho inverso do que nós fizemos habitualmente para a demanda de mercado. Nós primeiro fixamos a quantidade e para aquela quantidade nós perguntamos o quanto que as pessoas estariam propensas a pagar, né? E a ideia aqui é que quando se tem muito pouco, a propensão a pagar é bem alta em termos marginais. E quando se tem mais, a propensão a se pagar é bem baixa, né? Uma cidade que é muito arborizada, que tem muitas praças e está no nível aqui na ponta, vamos chamar aqui de G100, né? Os indivíduos não vão querer uma nova praça, eles vão preferir gastar o dinheiro deles com outra coisa ou contribuir para o governo, para o poder público, gastar o dinheiro de contribuição deles com outra coisa. Então, no caso, a demanda por uma centésima praça aí vai ser bastante baixa. Você não vai coletar muito dinheiro entre as pessoas para poder comprar essa praça, tá ok? Então, nós temos aqui a oferta também. A oferta é determinada pelos custos. É claro que construir mais praças em termos de custo fica mais caro, então se eu colocar aqui um ponto G4, vocês vão ver que no G4 obter uma praça fica mais caro em termos de custo, né? Não está continuando aqui a nossa oferta, deixa eu fazer em vermelho, mas colocando dessa forma aqui, a primeira praça em termos de custo, ela é bem mais barata, né? Então, quer dizer, é barato em termos de custo construir a primeira praça, mas em termos de propensão dos indivíduos a pagar por essa praça, essa propensão é bastante alta. O ponto de equilíbrio aqui depende dessa demanda pelo preço do bem público e o custo da oferta de se provisionar esse bem público. Aqui no caso nós estamos falando de praça, mas poderia ser transporte público, poderia ser hospitais, serviços de saúde, serviços de educação, vários outros serviços que entram entre os serviços de bens públicos e sobre os quais nós vamos falar mais para frente. E esse equilíbrio que nós tivemos aqui é o equilíbrio de Musgrave, ok? Vamos ver outro equilíbrio, que é o equilíbrio de Lindahl. Esse equilíbrio de Lindahl ele é bastante interessante e ele pega um pouco essa ideia do que nós vimos com a condição de Samuelson e com o equilíbrio de Musgrave que nós acabamos de ver. O equilíbrio de Lindahl pensa no seguinte, ele também parte de uma situação onde nós temos uma demanda pelo bem público conhecida, ok? E nesse caso, deixa eu fazer aqui, tem o preço do bem público e tem a quantidade. Então, o bem público, como todos os outros bens, tem uma utilidade marginal decrescente. Essa utilidade faz com que a demanda desse indivíduo seja dessa forma. Quando existe muito daquele bem público em particular, a propensão a pagar desse indivíduo já fica mais baixa. E acontece o seguinte, o bem público raramente é provido por uma pessoa só, né? Vamos pensar em outro tipo de serviço que é bem público, que é serviço de esgoto sanitário para uma cidade, de esgotamento. O indivíduo não vai fazer isso para a cidade toda, ele vai fazer isso no máximo para a sua casa, e no caso ele vai ter que fazer outro sistema, né? Então, para fazer uma rede de saneamento e de esgoto para uma cidade inteira, você precisa da participação de muita gente, participação de vários contribuintes. O equilíbrio de Lindahl vai levar isso em conta. Na verdade, inicialmente aqui nós colocamos o equilíbrio de Lindahl com 2 contribuintes. E a ideia é que cada um deles possui uma taxa marginal de substituição de G por X. G é o bem governamental e X é o bem privado. Tá? Nós já vimos que essa relação tem que ser igual à relação de preços. Preço do bem público sobre os preços privados, aqui resumidos como X. Tá? E mais ainda, o equilíbrio de Lindahl parte da ideia que o indivíduo nunca vai contribuir com o total do bem público, ele vai sempre contribuir com uma parte.
vamos chamar essa parte aqui de alfa. Uma parte alfa vai ser pago pelo contribuinte 1, 1 menos alfa vai ser paga pelo contribuinte 2. Então estou fazendo aqui um modelo só com 2 contribuintes, mas eu posso generalizar esse modelo para N contribuintes, é só dividir esse alfa em frações menores. No caso de 2 contribuintes, então eu tenho que somar as TMS desses indivíduos. Vamos chamar esses indivíduos aqui de A e B. Para o indivíduo A, 1 menos alfa TMS G de X para o indivíduo B. Como as TMS são iguais à relação de preço, a gente está mantendo isso ainda como um resultado de mercado. Então temos alfa PG sobre PX mais 1 menos alfa. Estou substituindo a TMS aqui por essa relação de preços, tá ok? E nós temos isso aqui. Esse resultado daqui tem que ser igual à taxa de trocas da economia. Então nós estamos mantendo aquela eficiência da composição do produto, ou seja, tem que ser igual à taxa marginal de troca de G e X, ok? Mais ainda, né? Geralmente se supõe, né, preço de X igual a 1, só para facilitar aqui, a gente está considerando apenas os bens públicos. E considerando PX como igual a 1, nós temos que a taxa marginal de troca da economia com bem público terá que ser igual ao somatório das contribuições dos indivíduos. No fim das contas, a gente só está dizendo que PG é igual à taxa marginal de troca de G por X. Então, esse é o equilíbrio de Lindow, ele não é muito difícil, na verdade é o somatório, como nós vimos a condição de Samuelson, ele é o somatório da propensão dos diversos indivíduos, só que aqui a gente está falando que esse somatório dos diversos indivíduos de 1 até N tem que ser igual à taxa marginal de troca. Isso também estava postulado também no equilíbrio de Samuelson, né? Onde a gente colocou ele dessa forma daqui, tá ok? Um gráfico usual que costuma se fazer no equilíbrio de Lindow também é um gráfico com aquela demanda por bem público do indivíduo 1, né? E um gráfico que coloca uma demanda invertida, ou melhor, inverte-se o gráfico, uma espécie de espelho que rebate dessa forma, do indivíduo 2, do contribuinte 2. Então ele vai ter uma demanda também, só que a demanda dele está invertida. É como se eu fizesse aqui, deixa eu fazer em vermelho, porque o eixo dele está de cabeça para baixo. Então, como se eu tivesse o preço para o indivíduo 2, é o que o indivíduo 1 não pagou. E o G continua no eixo horizontal. Então, eu faço uma demanda de cabeça para baixo. E o ponto de equilíbrio ótimo de Lindow, a divisão entre os dois, é o ponto onde essas duas demandas se interceptam para pagar pelo bem público. Então, isso aqui decide o nível de bem público, o nível G, e decide o alfa e 1 menos alfa, o alfa PG, por consequência, o 1 menos alfa PG para o contribuinte 2. Tá? Só uma curiosidade, às vezes aparece esse gráfico para o equilíbrio de Lindow. Ok? Então todos esses equilíbrios são diversas maneiras de olhar o mesmo problema, tá ok? Ou seja, a de que você precisa de todos os indivíduos para construir um bem público, para prestar um serviço público que seja comum a todos os cidadãos. Então, vou cortar essa aula por aqui. Já vimos os dois tipos de equilíbrio que eram propostos para essa aula. Na outra aula vou falar de exemplos, monopólio natural e regulação. Tá ok? Então até a aula 6.2.